Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos e para esse sábado 20 de março de 2021 teremos 7 palpites. Vamos começar ali com o Bayern na Bundes e vamos fechar com o City na Copa da Inglaterra. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos às análises do dia. Primeiro jogo, Bayern e Stuttgart. Jogo válido pela Bundesliga, primeira divisão alemã. Bayern, atual líder, e o Stuttgart, oitavo colocado. Aqui, galera, a gente tem uma liga, como todo mundo sabe, extremamente over. Uma equipe extremamente over. Tanto que as odds para gol no campeonato alemão, principalmente nos jogos do Bayern, são muito baixas, porque a tendência de gols é muito grande. Mas aqui, galera, a gente tem duas equipes muito fortes. O Stuttgart começou muito bem a competição, deu uma oscilada uns jogos atrás, mas retomou o bom caminho nos últimos jogos. Mas vai pegar o todo poderoso Bayern, que na minha visão deve ter um jogo complicado, mas deve acabar vencendo. Só que, galera, o Bayern nos seus últimos 5 jogos sempre tomou gol, mas sempre também fez. O Stuttgart nos últimos 5 jogos apenas 2 jogos não tomou gol, que foi pro Hoffenheim e pro Köln. E quando essas equipes se enfrentam, apenas 2 jogos dos últimos 5 também não teve, ambas marcam. Galera, como é dois times muito fortes, o Stuttgart vem fazendo um bom campeonato, o Bayern joga com as linhas muito altas, tá tomando muitos gols, não tem outra alternativa para esse gol, senão ambas marcas. A odd está na casa de 1,60, porque eu acredito que o Bayern deve ter uma dificuldade sim nesse jogo, deve vencer, mas o Stuttgart deve se lançar, deve sair, porque deve ver espaços e pensar até numa vitória sobre o Bayern, porque o Bayern vem tomando muitos gols, mas muitos gols mesmo. Praticamente todo jogo do Bayern ele acaba tomando um. Então o mercado de ambas fica muito favorável, ainda mais quando a gente tem uma equipe forte e que vem bem na competição do outro lado. Então por isso nosso palpite para esse jogo, ambas marcam, odd na casa de 1,60. Passando agora para Köln, que é o Colônia, e Dortmund, também pela Bundesliga. Aqui a gente tem o Dortmund na 5ª posição, querendo entrar ali na faixa de classificação à Champions League, e o Colônia ali em 14º, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Aqui é aquele mesmo negócio que eu falo pra vocês. Quando o Dortmund tem um Haaland, é outra história, é outro time, é um time muito mais forte, é um time que tem um poderio ofensivo muito maior, que costuma sair muitos gols. E agora vai pegar a equipe do Colônia, que vem de 5 jogos sem vitórias, foram 4 derrotas e 1 empate. E o Dortmund, além de vir embalado pela classificação na Champions, vem jogando até um futebol muito bom no campeonato alemão e precisa vencer esse jogo para tentar chegar ali na faixa de classificação à próxima Champions League. Então, galera, na minha visão, não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,70, porque o Dortmund deve jogar muito em cima desse jogo. O Colônia não vem muito bem. Nos últimos 5 jogos entre Colônia e Dortmund, sempre teve mais de 2,5 gols. Então o Dortmund numa fase muito boa, com poderio ofensivo bom, marcando muitos gols contra a equipe fraca tecnicamente e defensivamente. Eu acredito que a possibilidade de gols aqui possa ser muito grande, e por isso o nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols. Odd já está na casa ali de 1,70. Passando agora para Barnsley e Sheffield Wednesday, jogo válido pela Championship, 2ª divisão inglesa. O Barnsley está ali em 5º, na atual faixa de playoffs, a 1ª divisão, e o Sheffield Wednesday está ali em penúltimo com 29 pontos. Aqui, galera, a gente tem a equipe do Barnsley que deu uma arrancada muito sensacional nas últimas partidas. Vem de 5 jogos sem perder, a 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Sheffield vem de 5 jogos sem vencer. Foram 4 derrotas e 1 empate. Aqui, galera, não tem muito o que fazer. A equipe do Barnsley vem muito bem na competição, vem ganhando dentro de casa, vem ganhando fora de casa, vem numa arrancada sensacional, já chegou até na faixa ali de playoffs, a 1ª divisão, e o Sheffield não vem demonstrando muita força em seus jogos, vem sempre perdendo, vem sempre tendo grandes dificuldades. Então, galera, aqui não tem outra alternativa senão a vitória do Barnsley,
contra a equipe do Sheffield, mas como futebol é futebol, a gente vai se prevenir e o nosso palpite para esse jogo é handicap asiático 0 e menos 0.5 no Bursley. A odd está na casa de 1,50, porque eu acredito que a equipe do Bursley deve vencer, apesar de ter uma certa dificuldade quando joga com o Sheffield dentro de casa, mas nessa temporada o Sheffield, nos seus últimos 5 jogos fora de casa, vem de 5 derrotas, então acredito muito que a fase muito boa que o Bursley passa e a fase muito ruim que o Sheffield passa deve prevalecer a equipe mandante e por isso eles devem vencer esse jogo. Por isso o nosso palpite handicap asiático 0 e menos 0.5 no Bursley, odd na casa de 1,50. Passando agora para Celta de Vigo e Real Madrid, jogo válido pela La Liga. Real Madrid, atual terceiro colocado, ainda sonha com ser campeão espanhol nessa temporada, e o Celta de Vigo está ali em 10º com 34 pontos. Se quer alguma competição europeia, alguma ambição, passa por esse jogo, precisa ganhar, precisa jogar bola. A equipe do Celta vem de 3 jogos sem perder, são 2 empates e 1 vitória, enquanto a equipe do Real Madrid vem de 5 jogos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates. Aqui, galera, é uma liga que tem uma tendência de poucos gols, como a gente sabe, né? A competição espanhola não é uma tendência para muitos gols. Seria nesse jogo se o Real Madrid tivesse numa fase boa, tivesse numa fase mais artilheira dos seus atacantes, do seu time como um todo, mas como não é a fase do Real no momento, eu acredito na possibilidade de 2 gols para esse jogo, porque no caso do Celta de Vigo, nos últimos 5 jogos, 4 teve essa possibilidade, e a mesma coisa aconteceu com o Real Madrid. E quando essas duas equipes se enfrentam, a possibilidade de 2 gols aconteceu nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 no ao vivo, porque no momento ela está na casa de 1,30. Eu acredito que deva dar para pegar essa odd ali com 20 minutos de jogo, porque eu acredito que deve ser um jogo mais truncado no seu começo. O Celta de Vigo não é uma equipe boba, não é uma equipe tão ruim assim na Espanha. Eu acho que o Real Madrid deve ter uma certa dificuldade, mas a possibilidade de 2 gols para esse jogo é bem possível. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 no ao vivo para Celta de Vigo e Real Madrid. Passando agora para Lask e Salzburg, primeira divisão austríaca. Aqui a gente tem vamos dizer, até os 2 melhores times da Áustria. O Salzburg é o atual primeiro colocado, o Lask é o terceiro. Aqui, galera, uma competição extremamente, mas extremamente over. Sai muitos gols nessa competição. O Salzburg não tem nem o que falar, as odds é a mesma coisa com o Bayern de Munique, são sempre baixas para gol, porque é uma equipe que tem uma tendência para muitos gols nessa competição. A equipe do Lask também tem essa tendência, mas nos últimos jogos acabou dando uma oscilada, mas ainda assim é uma equipe muito boa para gols. E aqui a gente tem meio que um clássico lá na Áustria e a gente não poderia deixar de entrar no mais de 2.5 gols, porque odd na casa de 1,65, porque eu vejo uma tendência de um jogo muito aberto, muito franco, duas equipes muito boas, e quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, apenas um não teve mais de 2.5 gols. A equipe do Salzburg é muito ofensiva, é uma equipe muito boa, mas que também toma muitos gols. Por isso eu vejo espaço tanto para o Lask fazer gol, como para o Salzburg, e isso pode ser vantajoso para o mais de 2.5 gols. Por isso esse é o nosso palpite para esse jogo, até porque são duas equipes que estão classificadas à próxima fase do campeonato, estão brigando apenas ali para ver quem fica em primeiro, segundo ou terceiro. Então eu acho que deve ser um jogo mais aberto, não deve ser um jogo tão truncado, e as equipes têm um retrospecto de gols. E além disso, para quem gosta do mercado de ambas, a odd está na casa de 1,55. Eu vejo com bom valor, porque a equipe do Salzburg deve marcar o seu gol, mas ao mesmo tempo que ela sobe para o ataque, ela deixa muitos espaços, e a equipe do Lask não é boba. Eu acredito que deva marcar o seu gol também. Então, ambas marcas, um mercado muito bom, mas o nosso palpite para esse jogo, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65. Passando agora para Mallorca e Oviedo, jogo pela La Liga 2, segunda divisão espanhola. Mallorca, atual primeiro colocado, o Oviedo ali em 13º, acredito que não deve ter grandes pretensões no campeonato, não deve chegar ali na fase de playoffs, deve ficar ali em meio de tabela, mas o Mallorca precisa muito ganhar esse jogo. Perdeu o último jogo, um confronto direto por Gijón, então se quer se manter na ponta, precisa ganhar para continuar um pouco de distância dos segundo, terceiro colocado.
E é uma equipe que quando joga em casa é muito forte. É uma equipe que tem a 5ª melhor campanha jogando dentro dos seus domínios e o Oviedo tem a 12ª campanha quando joga fora de casa. Aqui não tem muito o que a gente inventar, né, galera? Porque a equipe do Mallorca é líder, tem uma equipe mais qualificada e vai jogar em casa. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, com o Mallorca sendo mandante, dos últimos 5 jogos, 4 vitórias da equipe mandante. Então aqui não tem outro palpite senão a vitória do Mallorca, mas futebol é futebol, a gente também vai se dar uma prevenida e vamos de handicap asiático 0 e menos 0.5 no Mallorca, odd na casa de 1,55, porque em caso de empate perdemos apenas metade da stake, até porque o Oviedo fora de casa vem de 5 jogos sem vencer, são 4 empates e 1 derrota. Acredito que o Mallorca deve se impor desde o começo do jogo, deve ganhar, mas não deve ser com essa facilidade toda. Por isso o nosso palpite é handicap asiático 0 e menos 0.5 no Mallorca, odd na casa de 1,55. E passando para o último jogo do dia, Everton e Manchester City, jogo válido pela Copa da Inglaterra. Aqui a gente tem duas equipes muito boas, né? Principalmente o City, que vem numa fase extraordinária, vem ganhando praticamente tudo e com goleadas e com um bom futebol. Em contrapartida, o Everton, que vinha muito bem nos últimos jogos, deu 2 vaciladas, perdeu do Chelsea e perdeu do Burnley dentro de casa, isso válido pela Premier League. Aqui, galera, não tem muito segredo, porque quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, apenas um não teve mais de 2.5 gols, e a equipe do City vem muito bem, vem valendo o retrospecto de goleadas, porque é uma equipe que vem marcando muitos gols, há uns jogos atrás não vinha com essa tendência, mas nesses últimos momentos vem, e a equipe do Everton geralmente costuma ser freguês do City. Então nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,65, porque eu acredito que o City deve fazer aquele jogo que sempre faz, de pressão muito grande em cima do adversário, deve começar com o time praticamente titular, porque o City vem usando praticamente todos os seus titulares nessa competição. O goleiro ali deve ser o diferente, mas a base do time é praticamente a toda titular. E a equipe do Everton não é uma equipe boba, deve tentar aproveitar os contra-ataques, os espaços que a equipe do City vai oferecer. Então, por isso a possibilidade de gol se torna ainda maior. Por isso o nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 para Everton e Manchester City. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para esse sabadão, espero que tenha gostado, compartilhe com os amigos, deixe aqui nos comentários o que vocês vêm achando, os seus palpites, espero ter ajudado todos vocês e até a próxima, galera, valeu!